A diferença, a classificação, como que a gente classifica uma célula como célula-tronco ou não? A classificação da célula-tronco, ela é baseada em duas características principais. A célula-tronco, ela é aquela célula que tem a capacidade de se autorrenovar, o que significa que ela consegue se proliferar, gerando células filhas idênticas a ela, e ela também consegue se multiplicar, gerando filhas diferentes dela. Então, num processo chamado de diferenciação. Então, células-tronco são aquelas células que conseguem se autorrenovar e se diferenciar. Já as células somáticas, elas já passaram por esse processo de diferenciação e já estão completamente comprometidas a uma função específica no corpo. Então, elas não têm mais essa capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares. E aí a gente entra por aquela celeuma que realmente, para quem não é especialista, fica bem difícil que são as subcategorias de células dentro das células tronco, né, Helena? Porque dentro das células somáticas, pessoal, é muito fácil, né? Todos vocês aí que estudam biologia, como a Helena falou, uma célula está já super diferenciada, ela faz o papel dela ali onde ela está. Mas aí o pessoal fica sempre perguntando assim, o pessoal do vestibular aí que está nos ouvindo, né, que estuda bastante isso, com medo que vá cair questões sobre célula-tronco. Tá, mas qual que é a diferença de uma célula-tronco embrionária, de uma célula-tronco pluripotente? Vai lá, Helena, diferencia aí os subtipos para a gente. Essa é uma ótima pergunta. Então, existem diferentes tipos de células-tronco. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma das classificações de célula-tronco. Bom, o primeiro e o tipo mais fácil de classificação é a classificação de acordo com o seu potencial de diferenciação. Então, quanto maior o potencial de diferenciação de uma célula-tronco, significa que ela pode gerar mais diferentes tipos de célula. A célula-tronco mais potente de todas, ela é chamada de célula-tronco totipotente. A célula-tronco totipotente é o zigoto, que é a célula única do embrião, quando você tem a união do espermatozoide com o óvulo. Essa célula-tronco totipotente, ela pode dar origem a todas as células do embrião, todos os mais de 200 tipos diferentes de células, e também aquelas células da placenta e dos anexos placentários. Então, vai gerar aí um embrião completo. Durante o desenvolvimento embrionário, ali nos primeiros 5 dias, a gente chega ao momento do blastocisto. No blastocisto, que é um embrião, como eu falei antes, ele tem em torno de 100 células, ele é composto por duas partes. Uma parte é chamada de trofoblasto, que vai dar origem à placenta. E a outra parte é chamada de massa celular interna do blastocisto. A massa celular interna do blastocisto, ela é composta por células-tronco pluripotentes. As células-tronco pluripotentes, elas são menos potentes do que a célula-tronco totipotente. Ela pode dar origem a todas as células do embrião, todas as células do organismo, menos as células da placenta e dos outros anexos placentários. Então, ainda é uma célula com potencial de diferenciação gigantesco, só não vai poder gerar a placenta. Durante o desenvolvimento embrionário, essas células-tronco pluripotentes, elas vão se diferenciando e ficando mais comprometidas para a linhagem específica. No tecido adulto, a gente ainda tem células-tronco. Até quando a gente fica mais velho, a gente continua tendo células-tronco. Só que essas células-tronco, elas têm um potencial de diferenciação muito mais limitado. 2 tipos, ou 3 tipos principais que eu posso comentar aqui de células-tronco adultas são as células-tronco hematopoéticas, que estão na medula óssea e vão dar origem ao sangue, e o nosso sangue é renovado continuamente. Então, a gente tem células hematopoéticas que vão fazer esse papel. A gente também tem as células-tronco epidermais na nossa pele, que faz a renovação da nossa pele. A gente sabe que a pele descama e a cada 3 semanas a gente tem a renovação da nossa epiderme. Isso se dá por causa das nossas células-tronco epidermais. Outro tipo de célula-tronco que a gente tem, e é mais espalhado no corpo inteiro, são as células-tronco mesenquimais. As células-tronco mesenquimais, elas ajudam na homeostase do tecido. Então, se a gente tem uma injúria, uma ferida, ou algum machucado, elas vão ajudar a povoar ali e fechar aquela ferida, ajudar na cicatrização e substituir células mortas.
Então, a gente tem todos esses tipos diferentes de células-tronco no nosso corpo. Além dessas células que são naturalmente encontradas no nosso organismo, existem também as células-tronco de pluripotência induzida, que são células criadas em laboratório. Então, elas não são presentes naturalmente no nosso corpo.